Olá, caros colegas implantodontistas. Sejam bem-vindos a mais um Flapless Now, onde o implantodontista aprende a fazer implantes flapless, totalmente sem cortes, mesmo com perda óssea de toda vestibular, de toda palatina e às vezes até mesmo de alguma interproximal. Nessa série de vídeos, nós vemos como que toda a parte de base, de teoria, mas vemos também vários casos clínicos meus e hoje vamos fazer casos comentados de um colega. Eu sou o Gustavo Cruz e eu que vou levar vocês por esse vídeo aqui de um colega nosso que é o Ramon Gomes Meda, né? E que eu acredito, que eu já sigo ele há bastante tempo e gosto do trabalho dele, acho que ele faz um trabalho bonito. Tem algumas coisas que a gente pode melhorar no trabalho dele, mas é um ponto de referência, uma pessoa que trabalha muito bem, tem um bom planejamento, tem uma boa técnica cirúrgica, tem uma boa prótese também. Então, acho legal a gente, e também está bastante atualizado na parte de odontologia digital. Então, é legal a gente seguir outros colegas que trabalham bem, né? Que a gente acaba vendo o que há de mais novo, o que há de mais avançado, muitas vezes alguns anos antes que essas coisas venham a aparecer no congresso. Normalmente, né, os colegas acabam postando esse conteúdo 2, 3, pelo menos 6 meses, 2, 3 anos, pelo menos 6 meses antes de chegarem a apresentar isso no congresso, de aquilo ter uma visibilidade que as pessoas queiram conhecer aquilo através de congresso. O motivo de eu ter me motivado a trazer esse caso aqui, que é um caso de implante imediato, com carregamento imediato, é que ontem mesmo eu operei uma senhora já está com uma grande debilidade, né, física e não consegue ficar muito tempo na cadeira, já não tem mais, tem episódios de sair um pouco fora do ar e às vezes pode ser que ela não tome tanta conta assim do pós-operatório e acabe ficando inchada então não tive que me preocupar isso, porque a técnica que eu utilizei é um pouco diferente da desse vídeo. E né, ela foi inclusive para fazer um implante. Quando chegou lá, já por acaso havia quebrado também um outro dente. O dente tinha um pino intracanal e o dente quebrou também, rachou a raiz no meio bastante, estava bastante quebrado, inclusive chegou a lesar até mesmo um pouco a mucosa, né? Já estava com infecção. E por sorte minha, esse dente também, que era o 14, ele estava também aparecendo na tomografia. E aí eu já tinha toda a medida, tudo, e pude fazer um planejamento rápido para ela em uma cirurgia rápida, sem transtorno para ela. Pude fazer os dentes, o 14 e o 22, já com enxerto, a extração, enxerto. No 22, ela não perdeu um dente, ela perdeu um implante, né? Eu tive que extrair, mas tinha perda. A única parede que sobrou foi a parede palatina. Então, é como se tivesse um dente com a perda de 100%, absolutamente 100% de toda a parede vestibular. E foi possível fazer a cirurgia dela com apenas uma incisão, com não descolamento, né, do retalho, apenas um micro descolamento. E no 14, a ausência total, apesar da perda também de vestibular, porque já tinha, entre o dia que ela fez os exames, aprovou e fez e marcou a cirurgia, para o dia que ela
para o dia que a gente fez a cirurgia, já deu tempo de o outro dente quebrar e dar infecção e ter a perda da vestibular também do 14. Então vamos lá, né, sem mais delongas, vamos partir para o vídeo. O vídeo não é grande, o vídeo é pequeno. O motivo da minha câmera aqui tá tampando é porque tem o vídeo já começa com, né, imagens cirúrgicas. Se você não é implantodontista, tem gente aí que é paciente, que me segue, que gosta, porque eu tenho conteúdo, né, voltado para paciente também, mas se você não gosta de ver sangue, não gosta de ver cirurgia, esse vídeo aqui não é para você, né, tá? Esse vídeo aqui tem enxerto, tem campo aberto, tem tudo, então esse vídeo não é para você, por favor, fique somente quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, porque eu vou destampar o vídeo aqui agora. Então vamos lá, eu vou fechar um pouquinho aqui agora. Opa. E aí eu vou fazer, vamos seguir nesse vídeo, o vídeo é curtinho, é de 6 minutos só, e vamos fazer a avaliação, o vídeo, vou assistir junto com vocês e vou comentando alguns pontos que forem mais interessantes. Vou reduzir um pouco mais a tela, ampliar um pouco mais para que vocês vejam um pouco melhor. E vamos lá. Então, primeira coisa, a gente já começa aqui com o quê? Com a imagem do dente, né? A gente vendo o tanto que perdeu, a infecção que teve. E existe naturalmente se a gente quer, deseja ter um resultado estético bacana, se a gente quer um caso bonito, vou ficar um pouco para cá, parece que minha câmera está um pouco deslocada, tá? Desculpa, gente. Se a gente quer um resultado bacana, a primeira coisa que a gente tem é fazer um bom planejamento, ver se a gente tem condição de resolver aquilo lá. Então vocês podem ver que há uma perda e às vezes o dentista, implantodontista, quando olha um caso desse aqui, tem gente que tem medo, né? Mas está com medo, vai com medo mesmo, né? Então o Ramon Gomes Meda, se ele está com medo, ele vai com medo, que é a única opção que ele tem. É piada horrível, né? Desculpa aí, gente. Nem sempre dá certo. Às vezes a gente não vai bem de piada, não. Mas a gente tenta, né? Assim como é o caso clínico, a gente tem que estar disposto a arriscar, tentar, sem, no entanto, prejudicar o paciente. Mas dentro do que você pode fazer sem risco para o paciente, você deve tentar tudo. E uma piada dessa, por mais chata e boba que seja, era inofensiva também. Então aqui, bom, aqui não tem o que falar, né? Ele só está falando qual foi o planejamento. Começou com tratamento ortodôntico, implante imediato, reconstrução do tecido gengival, preparação para coroa total, né? sem ombro, que ele quer a restauração sem ombro, impressão digital, e aí ele fala o que vai fazer em cada dente. No 11 vai fazer uma feldspática, no 21 vai fazer a coroa de zircônia suportada por implante, e no 22 a coroa de zircônia também. No 11 aqui, que ele chama de micro veneer ou micro porcelana, vamos dizer assim, isso é, na verdade, uma faceta, né, que o pessoal aqui reconhece por lente, mas são todos nomes. O dentista reconhece como faceta. Então, começa já com o provisório. Isso aqui é essa asinha que o provisório tem. Não sei se todo mundo já utiliza, mas é uma coisa bem legal. Isso daqui vai já dar o posicionamento correto, né? Isso aqui é um provisório ocado, já está
e tem essa asinha aqui para garantir que o posicionamento seja de acordo com o posicionamento planejado. O fórceps dele eu vou falar para vocês que eu não conheço exatamente esse modelo de fórceps, mas eu achei, parece que, não sei se ele parece que é um pouco emborrachado, parece que tem uma borracha aqui, mas eu posso estar enganado. Eu, sinceramente, não conheço exatamente esse modelo aqui não. Mas se for, me parece bastante interessante, né? Hoje em dia, se não existe, não vejo por que não existir, já que tem borrachas totalmente autoclaváveis que poderiam melhorar muito a pega nossa na área de a gente não precisar, né, levar o fórceps lá na região cervical e acabar machucando tecidos que a gente não quer no momento machucar. Então a gente pode ter uma boa pega só na coroa. Por que não? Se alguém conhece, eu vou até pedir para vocês, se alguém conhece qual fórceps que é esse, se alguém conhece algum fórceps que tem uma ponta emborrachada, de preferência que seja vendido no Brasil, mas se não for, legal vocês colocarem, então, contribuir também. Por favor, deixa no comentário aqui, fala aí qual fórceps que é esse, qual modelo, se você souber a marca. Eu tenho certeza que isso vai ser bom para mim, vai ser bom para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E às vezes a pessoa nem assiste o vídeo todo, mas ela dá uma passada nos comentários e já acaba pegando essa dica aí. Então vamos contribuir com os colegas que junto a gente vai mais longe. Bom, ele já está tirando a coroa que já tinha, fazendo o término. Tá parecendo que ele está naquela técnica, parece que ele está utilizando aquela técnica do Bopt, né? Se eu não me... Para quem não conhece essa técnica que chama Bopt, ela é uma técnica de um término em zero, e o objetivo do tipo de preparo, do tipo de coroa depois é aumentar a espessura muco-gengival, deixar um término onde que a gengiva fica mais grossa na região do término da coroa. Então, se você não conhece ainda, digita aí, né, no PubMed, digita até no Google BOPT e você vai conhecer um pouco essa técnica aí. Essa é uma técnica de preparo de coroa total. Aí o preparo do implante, está instalando o implante, eu não sei que implante que é esse, a marca desse implante, ele não fala aqui, está falando só que colocou na posição 3D ideal para o quê? Ideal para coroa parafusada, tá, gente? Isso é importante a gente ter essa noção que a coroa, além de manter a distância aqui na região vestibular, o implante deve estar assim palatinizado, mas a inclinação também deve estar mais palatinizado na parafusada ou menos palatinizado na coroa cimentada. A diferença é pouca, mas o resultado faz bastante diferença. Aqui ele está mostrando a altura ali, né, que está com 1, 2, 3, 4 milímetros da margem gengival. Isso aqui alguns conceitos aqui rendem uma explicação longa, né? Nosso vídeo vai ficar muito grande, rende muita discussão, mas então por enquanto eu vou só mostrar mesmo, só ressaltar que ele está 4 milímetros na margem gengival e 35 mais de 35 newtons de torque. O quanto ele não especificou, mas mais de 35 newtons
de torque para ter uma boa estabilidade primária. Não sei se vocês viram que eu tive um pouco de dificuldade de olhar aqui a altura, porque eu estou acostumado com uma outra sonda que eu particularmente gosto bem mais, que eu uso. Eu vou botar para vocês aqui. Que é aquela sonda listradinha. Tem gente que acha melhor, tem gente que acha pior, tem gente que tem dificuldade de enxergar, né, a medida precisa com essa sonda. Eu, particularmente, tenho muito mais facilidade de enxergar a medida com essa sonda do que com a sonda normal. Eu acho que essa divisão de 3 em 3, ela facilita muito mais do que aqueles risquinhos. Então, eu bato o olho aqui, eu consigo dividir mentalmente os terços, cada pedacinho desse em 3, acredito que com muito mais facilidade do que utilizando a outra sonda. Então, isso vai de cada um. Aí, olha só que legal. Aqui, então, ele já tem, né, os 2 provisórios ocados, e essa asinha aqui garante um posicionamento 3D dos provisórios exatamente de acordo com o planejado. Então, eu acho uma coisa bem legal. Pode fazer pela Palatina, pode fazer pela vestibular também. Então, é uma dica aí legal. Aproveitando, né, essa imagem aqui, bom, antes disso, eu vou falar, tem várias formas de fazer isso. Aqui ele fez no digital, mas para quem não trabalha no digital, quem trabalha no análogo, ou às vezes acontece igual aconteceu comigo, que o paciente chegou na hora, né? Aí chegou sem a coroa, né? Mas vamos dizer, se você vai trabalhar sem ser no digital, e às vezes você molda o dente que está lá antes de extrair, porque o dente está com uma posição legal, tudo, para fazer o provisório. Uma coisa que vale às vezes fazer é você, no próprio molde, você pegar o bisturi e fazer um sulco de um lado e do outro no dente, para quando você for fazer o provisório, você já tem essa facilidade aí. Antes de prender no implante, você tem a estabilidade de posição, né? Garantir de que você está na posição certa, que às vezes quando fica na mão com o paciente deitado, pode ser que não fique, ou que você tem uma certa dificuldade de garantir que a posição está mais bonita, mais legal. Então, desse jeito aqui é mais fácil, mais rápido, mais prático do que segurar o provisório na mão. Então, vamos lá, aproveitando o que eu estava falando, né, sobre essa vista oclusal. Então, que a gente vê que a gente tem uma eminência alveolar mais bem definida no canino, um pouco no lateral, um pouco no central, e aqui a gente já tem uma inversão pequena ainda, mas a gente já tem uma inversão dessa curva aqui. Na hora que tirar o dente, a vestibular, então a gente nota já nessa imagem aqui que a gente tem uma vestibular comprometida. Então, tá aí fazendo, né, um bisturi bem delicado, né? Parece até que era oftálmico, se eu não me engano. Mas tem uns bisturis desse para pério também, que são bem delicados desse jeito. Tem os micro bisturis. Inclusive, às vezes, inclusive vale a pena, né, ter esse tipo de material, se você tiver condição. Se você já trabalha com paciente que paga um pouquinho menos, que você ainda está crescendo na carreira, às vezes dá para fazer um bom trabalho, tá? Sem esse tipo de material. Melhor você investir numa boa lâmina de bisturi normal do que investir numa lâmina dessa aqui, porque uma lâmina dessa aqui vai ser bastante cara, sim,
para quem está começando, ela é bem cara, e com uma lâmina normal, com uma lâmina 15, a sua Morton mesmo, uma 15C, ela é mais fininha, mais delicada do que outras marcas. Então vale mais a pena você investir nesse tipo de material, porque uma incisão delicada aqui você consegue fazer, se você é dentista, né? Se você treinou a sua habilidade manual, você consegue fazer uma boa incisão delicada aqui sem destruir os tecidos com qualquer lâmina 15C. Então não vejo na obrigatoriedade. Isso aqui é muito mais, eu diria, muito mais um conforto para o dentista do que para o paciente. E um refinamento, né? É bom trabalhar em nível, uma vez que você tem condição financeira, que você tem um paciente com um ticket médio que paga o suficiente para isso, você vai querer também trabalhar no nível mais alto, mais refinado, cada vez mais, ter materiais melhores, é mais confortável. Então, só atentar a isso, que às vezes a gente vê professor trabalhando só com microlâmina, fios de polietileno azul e tudo, e passa a achar que aquilo que é o fundamental para aquele tipo de resultado. Não, nem sempre é. Muitas vezes é mais um conforto para o profissional do que para o paciente. Às vezes até um conforto, algumas coisas são conforto para o paciente, mas não tira o resultado. Então presta atenção nos fundamentos, na técnica que levam a esse tipo de resultado. Na tomografia, mostrando que uma remoção de enxerto de tuber, tanto a remoção de enxerto ósseo quanto a remoção de enxerto gengival. Eu, particularmente, num caso desse, eu não faria nenhum dos dois. Então é até por isso que existe essa série de vídeos aqui, porque quem não sabe ainda, né, eu já ministro palestras sobre regeneração óssea, sobre enxertos, há muitos anos, e com isso fui desenvolvendo e a partir da hora que comecei a trabalhar com implantes flapless, o fato de o paciente, eu fui buscando cada vez técnicas que fossem mais confortáveis para o paciente, e fui passo a passo desenvolvendo técnicas menos invasivas, até que um dia, no meio de uma cirurgia, eu cheguei no passo final, que eu entendi que eu já, do passo que eu estava, eu já não precisava mais incisar o paciente. E isso trouxe, né, uma série de mudanças, uma série de coisas. Isso foi uma revolução na minha clínica, né? Para o paciente foi maravilhoso, para mim foi maravilhoso, e além disso, né, a gente tem a possibilidade de também cobrar mais pelo trabalho, mas isso nem é, apesar, assim, toda a mudança, né? Falar, o aumento do ticket médio não é toda a mudança. É um conforto muito grande para o profissional. Tem um paciente que não tem pós-cirúrgico, não tem dor, pode fazer exercício, não incha, não tem problema, não quebra provisório. Então, para o paciente, isso também, ele fazer uma cirurgia hoje, amanhã ele poder pedalar, amanhã ele poder... Então, são confortos que melhoram muito a experiência de cirurgia, tanto para o paciente quanto para o dentista. E os resultados? Os resultados são postados aqui no YouTube, são postados alguns no Instagram. Se você ainda não viu, acompanhe aí, veja os vídeos, siga o canal, ative aí as notificações para poder receber esse tipo de conteúdo, e você vai ser capaz também de fazer cirurgias como essa. Você vê que isso é um grande profissional, é um profissional que eu verdadeiramente admiro, e mesmo assim ele está expondo o paciente aí a uma cirurgia muito mais desconfortável.
certo? Então ele está operando 2 sítios, sendo que seria possível a total recuperação desse... ele está operando 2 sítios, inclusive o osso e a gengiva, sendo que seria totalmente possível a recuperação dessa eminência alveolar, de uma bossa, formação de uma nova bossa estável, tanto sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma incisão. Então, isso aqui é isso que eu gosto de mostrar aqui, trazer para vocês. Mas vamos enquanto vocês ainda não, enquanto não todos ainda não pegaram, né? Teve gente que aprendeu bem rápido, inclusive. Teve gente que eu tive algumas conversas e já estão conseguindo fazer esse tipo de trabalho. Lógico que a gente continua refinando cada dia, mas vamos falar então, já puxado esse ponto, vamos falar aqui uma coisa que, vamos dizer que essa ainda fosse a melhor técnica. Eu particularmente prefiro remover o epitélio. Não sei se ele já começou a remover o epitélio, mas eu particularmente prefiro remover o epitélio ainda no local. A não ser que quando eu vou pegar um enxerto, ou eu deixo o epitélio lá no local, ou se eu faço a remoção completa, aí eu prefiro pegar uma broca diamantada e desgastar isso daqui, pegar uma broca mais larga e deixar isso e já desepitelizar no local. Isso vai de cada um. Tem vantagens, tem desvantagens, mas é mais rápido e o resultado é praticamente igual. O perigo de você fazer com a broca diamantada é acabar deixando um tanto de epitélio e acabar tendo algumas reações no tecido depois. Quanto a essa remoção de enxerto de enxerto ósseo aqui, né, desse bloquinho ósseo, eu prefiro a técnica, o RDI, né, a técnica do meu xará, do Gustavo Rosa, e que eu acho que já faria o resultado aqui, já removeria tudo junto de uma vez só, de uma forma bem mais simples, bem mais rápida e mais confortável também. Agora, até a técnica do Rosa é desnecessária, mas se for optar por fazer o enxerto, eu acredito que a técnica do Rosa é melhor do que essa. E aí ele partiu, tá colocando lá no lugar, posicionando, preparando o pilar para fazer a captura do provisório. Capturou o provisório. Reembasar agora o dente. E, né, fazer as marcações para poder fazer o término de acordo com o planejado, o polimento e tudo mais. Então tá lá ele removendo o epitélio, igual eu falei com vocês. Isso daqui é uma técnica que acho que hoje em dia muita gente conhece. Quem não conhece, é você fazer vários cortes sem dividir. E para poder, às vezes você pega um bloquinho e estica ele. Ou às vezes mesmo que você pegue uma fatia, mas ela não acaba não pegando todos os dentes que você precisa, você pode às vezes dar uma esticada nela. Isso daqui que ele fez agora, eu não vejo muita gente fazendo isso no Brasil. Isso é uma técnica bastante antiga. Essa é uma técnica bastante antiga de verificar o contato anterior. Eu particularmente que é utilizar aquele papel prateado que o pessoal, esqueci, me deu um branco agora, mas aquele papel que o pessoal joga de cima do prédio, que tem no carnaval e tudo mais, que ele é bastante fino. Então, para quem não sabe, o certo considerado certo em oclusão é o paciente morder o papel, marcar, mas ele não ficar preso na mordida aqui. Eu particularmente sou um pouco medroso, ainda sou um pouco medroso quanto a carga imediata, também não sei
o quanto que ele conseguiu de estabilidade aqui, mas de forma geral, quando eu faço carga imediata, eu ainda prefiro deixar infraoclusal. Então fica parecendo que o dente está tocando, está tudo ok, mas eu deixo ele um pouquinho, né, sem contato. Eu prefiro deixar sem contato, mesmo que o contato esteja próximo, mas que ele esteja sem contato. E eu particularmente não gosto muito de utilizar esse papel prateado, não, porque eu acho que ele é muito fino. A ideia dele é exatamente o fato dele ser muito fino, porque em oclusão o certo é o dente anterior quase tocar, mas não tocar. Só que acontece o seguinte, a pessoa, essa dimensão vertical não é tão estável quanto a gente gostaria que fosse. Se a pessoa está tranquila, ela às vezes não tem contato nenhum, tem uma folga, e às vezes se ela passa algum período um pouco mais tensa, ela acaba fazendo um pouquinho de intrusão posterior. Se ela fica apertando o dia inteiro, ela acaba fazendo um pouquinho de intrusão posterior e a gente começa a tocar nos dentes na frente. Já vi vários casos disso acontecer, contatos que vão e voltam. Quando a pessoa está muito tensa, o contato aparece, quando a pessoa relaxa, o contato some. Bom, aí é polimento, acabamento, não tem muito. Isso aqui é uma coisa legal, isso é uma coisa que às vezes você pode fazer, mesmo quando for flapless, que às vezes o fato de ser flapless não quer dizer que seja sem descolamento. Então normalmente a gente faz sem incisão, mas faz descolamento em alguns lugares. E aí às vezes você fazer uma sutura suspensória, assim, dependendo da região, pode melhorar bastante o resultado. Aí são medidas, planejamento, cor, tomada de cor, avaliação de cor. Esse cara aí, nisso aí, ele faz um bom trabalho, acho que vale a pena às vezes a gente só sentar, assistir. Aí a pastinha Try-In, né, para verificar se a cor tá legal. Eu sinceramente não entendi completamente o motivo dessa marcação aí nesse momento, esse polimento final. Acho que é por causa da zona de brilho, foi o que me pareceu. E aí simplesmente cimentação da faceta, essa nossa série de vídeos aqui, ela não é voltada para prótese, é voltada para a parte cirúrgica, mas vale a pena assistir aí, uma pessoa que trabalha bem. É uma coisa que a gente precisa fazer, querendo ou não. Tem muita gente que não gosta dessa remoção, que é contra essa remoção aqui desse cimento. Depois de alguma polimerização, acho que tem que fazer com cimento ainda totalmente não polimerizado. E eu particularmente acho que tirar o cimento ainda totalmente mole é um risco de espalhar cimento de uma forma fininha, de fazer uma sujeira que é muito mais difícil de remover do que tirar a camada inteira. Por outro lado, você pode... As pessoas que falam isso, né, que o cimento tem que ser removido ainda mole, elas alegam que quando você quebra, né, aquele pedacinho de cimento, você não sabe se o cimento vai quebrar, na interface ou se às vezes vai quebrar um pouquinho para dentro. Mas todos os dois têm risco. Do outro lado, tirando cimento mole, você pode sujar essa parte de fora aqui de cimento a nível microscópio, então é complicado também. Todos os dois têm
os seus benefícios e malefícios. E aí ele dá, né, isso é uma coisa que eu acho legal, normalmente o trabalho do Ramon, ele faz sustentação das técnicas dele, ele apresenta artigo, gosto muito também do Paulo Trisse, às vezes assisto alguns vídeos dele também. Paulo Trisse também, ele sustenta muito bem as condutas dele. E tem vários outros profissionais também que tem esses vídeos no YouTube. Aqui a justificativa, né, das medidas que ele colocou. E é basicamente isso. Acho que agora é a parte de sustentação científica. Quem quiser, o vídeo tá aí, o nome do vídeo, dá para ir lá assistir. E o resultado final, 2 anos depois. É um bom resultado. Como falei, trabalha bem. E seriam simplesmente coisas que dariam para a gente fornecer o mesmo resultado para o paciente de uma forma bem mais confortável para a gente e bem mais confortável para o paciente também. Então, o fato de o paciente fazer tudo isso, ter esse resultado, com zero pós-operatório, sem dor, sem ter que fazer repouso, sem nada, o paciente fica realmente maravilhado com esse tipo de resultado. Então é por isso que eu convido a quem ainda não está seguindo, se inscrever no canal aí, ativar as notificações. Comenta aí, gente, o que vocês acharam, quais que foram, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês gostariam de ver mais. Quem souber o nome daquele fórceps, por favor, coloca aí também. Então, vamos também contribuir entre a gente. E, por favor, lógico, deixe sua curtida também, porque o algoritmo vai entender que você gosta de conteúdo de cirurgia, gosta de se manter atualizado e vai continuar mostrando tanto o meu conteúdo quanto o conteúdo de outros profissionais também no YouTube, para que você esteja aí andando na frente. E quem anda na frente, né, quem chega primeiro, bebe água limpa. Obrigado e até a próxima.